Tô muito desconfiado com essa dona evolução. Quer saber uma coisa? Essa dona evolução diz que não sabe fazer, que não tem inteligência, que não pensa, não arquiteta, não projeta nada, não sabe fazer nada, só senta e deixa acontecer. Ela fica sentada por milhões de anos esperando mutações benéficas, totalmente improváveis e impossíveis, enquanto milhões de seres iam morrendo devido a mutações mal sucedidas. E cadê as ossadas destes mal formados coitados, mal evoluídos que morreram pelo caminho? E nunca ninguém viu essas ossadas. E essa dona evolução que não sabe fazer nada, produziu essas coisas tão maravilhosas e tão inteligentes. Olha, tô muito desconfiado dessa tal evolução. Eu também não sei se os cientistas têm muita fé nesses modelos evolucionistas, ou são os repórteres que colocam ali a prova definitiva, o elo perdido. É muita vontade de acreditar numa coisa assim, não é? Agora, essa dona evolução me parece no vídeo para ser entrevistada e me diz que ela fez todas essas coisas que são inteligentíssimas e maravilhosas. O problema é que o nosso corpo é formado de partes que só funcionam prontas e bem acabadas. Quando não estão prontas e bem acabadas, nosso organismo expulsa do corpo. Como que os seres humanos sobreviveriam capengando, sem ter cada parte perfeitamente funcionando bem, especialmente o sistema reprodutor? Com o corpo inteiro e funcional, quando qualquer parte adoece, já é uma loucura. Você já viu algum carro andando por aí sem diversas partes essenciais para funcionar? Ah, só se estiver sendo puxado por um guincho. Me aparece cada uma. Tudo assim, surgindo do nada, as partes foram se desenvolvendo, o animal providenciou, o animal desenvolveu, as partes foram se desenvolvendo a si mesmas, aparecendo, mutando e se somando a outra que já estava meio pronta, na medida certinha, para outra ser acrescentada no tamanho, espessura e com grau de dureza apropriada. E ali foram se juntando, e milhões de anos se passando, e tudo isso já funcionando, mesmo em formação. Ah, tudo bem, tudo certo. Cada um acredita na história e interpretação que quiser. Este trabalho mostra que a estrutura da mão do homem moderno é primitiva, em grande parte. É primitiva. Eu observei também nos documentários evolucionistas que se diz tal animal desenvolveu tal parte. Como assim? O animal era cientista, PhD, com seus descendentes milenares, e um ia passando conhecimento para outro, conforme iam morrendo de malformação orgânica, até que um deles lá na frente adquire a dita melhoria, sem a qual nenhum deles anteriormente poderia estar vivo. O peixe desenvolveu pulmão e dedos debaixo da água. Ou o peixe andava dando os passeios pela terra, arrastando-se com a nadadeira, e daí com o tempo a nadadeira virou uma mão, respirando pelo pulmão, que desenvolveu debaixo da água sem oxigênio. Notei que a teoria da evolução se propõe a explicar a vida, mas que a vida pode não vir de outra vida pré-existente. Notei que esta teoria se propõe a explicar que toda vida necessariamente tem que não vir de uma mente inteligente, sábia ao extremo, poderosa, muitíssima amorosa, de alguém chamado Deus. Não pode haver Deus na ciência e na evolução. Aí então segue-se a necessidade de explicações alternativas para um sem número de sistemas complexos que se interagem numa quantidade simplesmente astronômica e inteligentíssima. O que acontece é que a teoria da evolução tenta explicar genericamente, por alto. Nós escutamos que a ave desenvolveu asas e aprendeu a voar, simples assim, genericamente, sem maiores detalhes, que se exige da formação da vida. Que é um tamanho feito, a formação da vida, que excede toda a nossa compreensão, mesmo com o conhecimento que temos hoje. Às vezes, aparecem supostos detalhes, como, por exemplo, a evolução dos dinossauros em galinha. Provas concretas da evolução dos dinossauros a aves. Um osso encontrado. Uma semelhança entre os vasos sanguíneos das duas espécies ajudará a comprovar essa teoria. Uma semelhança ajudará a comprovar. Dos 9 ossos encontrados no pulso dos dinossauros, somente 4 foram mantidos pela evolução até chegar às aves.
Ninguém, porém, sabia ao certo quais eram esses ossos. Eles constataram que os 4 ossos em comum entre dinossauros e pássaros são o semilunar, escafoide, pisiforme e o carpal distal. A diferença é que eles sofreram alterações durante o tempo, o que significa dizer que não são idênticos, pouco similares. O mais importante deles é o pisiforme. Ele data do período Triássico, de 250 a 199 milhões de anos atrás. Depois sumiu, ao chegar à Era Jurássica, há cerca de 199 a 145 milhões de anos. A maioria dos carnívoros já não tinha mais. O pisiforme é um osso que havia desaparecido da evolução e voltou a aparecer em aves. Dinossauros próximos a eles, como o Velociraptor, perderam-no, mas quando começaram a voar, ele reapareceu. Cientistas descobrem provas concretas da evolução dos dinossauros a aves. Pesquisa mostra como o braço de dinossauros evoluiu para asa de aves. Descoberta encerra longo debate. Por que longo debate? A coisa não é tão clara assim? Vamos ver a reportagem. Desvendaram como os braços dos dinossauros evoluíram para asas. Ao longo de milhões de anos, os punhos dos dinossauros ficaram mais curvos e flexíveis, evoluindo até que as aves pudessem dobrar as asas. A maneira como isso aconteceu foi tema de debates longos e acalorados. Por quê? Não era óbvio? Só comparar os ossos e chegar a alguma conclusão? Dos 9 ossos dos punhos dos dinossauros, restaram apenas 4 nos pulsos das aves. Opa, já surgiu um problema. Eram 9 ossos, agora são 4. Para os cientistas, essa redução foi central na transformação evolutiva que levou ao surgimento das asas. Biólogos e paleontólogos discordavam quanto à correspondência entre ossos específicos de dinossauros e de seus descendentes emplumados. Não eram tão óbvios assim. O dinossauro tinha 9 ossos, a galinha tem 4 ossos. E houve muita discordância. O cruzamento dos dados permitiu compreender a complexa história evolutiva de fusões, perdas e reaparições dos ossos. Isto quer dizer, o dinossauro tinha 9 ossos, a galinha tem 4. Então, houve fusões de ossos. Ou perdas, ou reaparições. Que complicado esse negócio. Aves descendiam de dinossauros. Os biólogos fracassaram para confirmar essa hipótese. Levantou dúvidas até mesmo sobre se as aves vieram mesmo dos dinossauros. Você chamaria isso de provas concretas? Os novos dados revelaram a primeira evidência. Agora é que apareceu a primeira evidência. Vimos claramente que o semilunar, que funciona como uma polia e é importante para o voo, era resultado de uma fusão de 2 ossos dos dinossauros. Você chamaria isso de provas concretas? Pernas de dinossauro em galinhas. Pesquisadores do Chile manipularam genes de galinhas comuns para que desenvolvessem fíbulas mais longas. Ele e sua equipe inibiram a expressão do gene IHH, que faz o osso parar de crescer. Descobriram mais um ossinho escondido ali. Quando o gene IHH é desligado, esse crescimento acontece. Assim, embriões foram criados com a fíbula e a tíbia do mesmo tamanho. Há de se acrescentar aqui que não existe uma galinha que nasceu a partir dessas pesquisas. Foram apenas embriões que não eclodiram de seus ovos. Em 2015, eles criaram pés de dinossauro em galinhas e bico de dinossauro em embriões de galinhas. Só que um detalhe precisa ser destacado. Essas pesquisas partem da pressuposição de que aves teriam descendido de dinossauro, mas tudo o que fazem é promover alterações genéticas. A galinha continua sendo galinha.
As alterações genéticas não transformam a galinha em dinossauro. A reportagem deveria dizer assim: galinhas com pernas similares ao dinossauro. Sabe-se lá quantas alterações poderiam ser feitas em outras espécies, e mesmo em seres humanos, ao serem desligados certos genes. O fato de termos genes que codificam funções semelhantes em outros seres vivos indicaria a evolução ou um design inteligente por parte de um criador que se valeu de mecanismos complexos para operar funções semelhantes em seres diferentes. O problema é que a pesquisa acima foi divulgada na mídia como se os cientistas tivessem feito uma ave virar dinossauro. O que o dinossauro evoluiu para a galinha, o que é totalmente sensacionalista e desonesto.